Para a glória de Deus. Aqui, ó. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Brinca com a graça, brinca. Falou para admoestá-la a terceira vez, a quarta. Pastores de podcast, todo mundo por aí afora. Quantos anos meus irmãos já estão indo aí nesse movimento de vocês? Quantos anos? Já demonstrou vocês, já foram anos, não foi nem uma, nem duas, nem três vezes não, né? Pois é, pois em um curto período de tempo, não vai mais. Não vai mais. E eles sabem disso. E eles sabem disso, meus irmãos sabem disso. Porque está profetizado. Está profetizado que a porta da graça em breve se fechará. E aí? Depois, só vai se cumprir Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto na prática. Continue o injusto fazendo injustiça. Vai pegando para a glória de Deus. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Olha quem vem primeiro. Continue o injusto fazendo injustiça. Quem continua primeiro? O injusto. Aí sabe porque a porta da graça se fechou. Porque o nosso sacerdote eterno já tem se levantado do trono. Só vai dizer assim, ó. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Pega a pedrada. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo desenrolar profético, nós estaremos vivos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Mas se o nosso Pai der uns aninhos a mais aí para nós aí, nós vamos contemplar isso. E olha só, pastores que estão bambanhando, porque tem outros por aí que já estão mesmo entregues ao Satanás mesmo, já se declararam mais filho de Satanás em todo o globo terrestre, dentro da palavra de Deus mesmo, os filhos de Satanás. Vocês estão bombeando por aí? Sai fora desses movimentos. Que todos nós, tão breve, possamos estar perante o tribunal do nosso Altíssimo, mas passar e ouvir aquela voz. Mateus capítulo 25, verso 34. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, agora venham, tomai posse do vosso reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí? Aí eu te pergunto, Mr. Pastor, diante dessa palavra, sem mimimi, ainda vai continuar ainda na prática ainda do pecado ainda? Vai continuar, vai? Se for filho do Altíssimo e amar o Altíssimo de todo o teu coração, você vai passar para o lado da direita. Escuta o que eu estou te falando. Vamos lá ver o que fala aqui, ó. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Aí se está pervertida e por si mesmo está condenada, é porque existe lei e existe pecado. E se existe a lei e existe pecado, nós temos uma escolha para fazer, sim ou não? E qual é ela? Guess prayer? Viver na santificação e guardando a lei do eterno e não na prática do pecado. Viver pecando. Dá para você ver o tamanho do problema? Jovens, escuta o que eu estou falando para vocês. Pare com essa brincadeirinha de abrir a palavra de Deus por aí afora, zombando, desdenhando. Para, porque nós, assim como nossos irmãos aqui, como nosso irmão Paulo, registradinho na Bíblia aqui, ó, que aqui é a palavra dele aqui, ó, inspirada pelo Espírito Santo. Adulou, andava adulando, bajulando? Não, né? Andava não, né? E lembra,
por si mesmo está condenado. Sabe por quê? Porque aí já entrelaçou o pecado contra o Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, orará, pedirá e Deus lhe dará vida ao que não pecou para a morte. Há pecado para a morte. A este digo que não rogue, que não ore. Sabe por quê? Porque não volta mais atrás, como o ladrão da cruz, o outro ladrão da cruz voltou atrás, ele quis o perdão do lado do Altíssimo. Agora me diz uma coisa, o nosso eterno ali, adulou ele ali, ei, o meu filho aqui me aceitou, ei, me aceita também, teve, pelo contrário, listen to me please, o nosso Salvador não abriu a boca para conversar com o que se arrependeu e nem com o que se perdeu. O Senhor não começou a conversar com ninguém. E detalhe, listen to me, ele apenas falou com um. Grava bem isso na tua mente e no teu coração. O nosso Salvador falou apenas com um. Com o que escolheu a ele, que reconheceu a ele como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por que ele não adulou o outro? Ei, amolece o teu coração. Eis-me aqui. Eu vou ressuscitar. E você já vai morrer. Vai só estar preparadinho com a tua coroa guardada. Ele falou para o que se perdeu. Puxou primeiro conversa com o que se salvou, que foi salvo. Que aceitou ele como seu salvador no seu último momento ali. As pessoas, muitos por aí afora, só falam no que se salvou. E no que se perdeu não fala, não? Mas nós falamos. Nós falamos, sabe por quê? Porque nós queremos que você tenha o pleno conhecimento da verdade. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertarás. Lembra? João capítulo 10, verso 16 e João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Presta atenção. Ficou mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara até aqui? Mr. Pastors. Ficou, não ficou? Sei que ficou. Vamos dar um pulinho para frente. Vamos aqui, porque muitos falam assim, né? A lei que não sei o que, isso, aquilo, outro, e por aí vai. Olha aqui. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Vocês metem o pé de dentro desses movimentos por aí afora. Grava bem. Tito, capítulo 3, verso 11. Grava bem. Grava bem, para a glória de Deus, ó. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Por si mesma. Quem se condenou ali? Quem condenou ali? Cristo condenou o outro ladrão da cruz? Cristo condenou? Não. Quem foi que se condenou? Ele mesmo. Ainda fez o quê? Ainda blasfemou. Se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, salva-te, a ti mesmo e a nós também. Dá para você ver o tamanho do problema? Gente, para vocês que não têm, meus irmãos, pega isso aqui, olha nos meus olhos, por favor. Pecado contra o Espírito Santo não é só assim não, ó. De uma vez assim, ó, pá, acabou não. Não. Não, nanina, não. O pecado contra o Espírito Santo é isso aí. A pessoa vai relutando, um pecadinho aqui, uma coisinha aqui. Quando pensar que não, vai só entrelaçando assim, ó, uma telha de aranha. Vai formando. Chega a tal ponto que nem o ladrão da cruz. Não se arrepende mais, morre perdido. Morre perdido. Dá para você ver o tamanho do problema? Que isso esteja repreendido da nossa vida. Vamos aqui para a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, porque muitos falam, porque Paulo resumiu a lei, fez não sei o que, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, nós sempre estamos falando, examina as Escrituras. Nós passa para frente porque foi o nosso Salvador que pediu. João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim quem? Dele mesmo. Vamos aqui, ó. Gálatas capítulo 3. Porque muitos falam que foi para judeu lei, foi para judeu, foi não sei o que, isso, aquilo, outro. E aí, como é que fica isso? A salvação, gente, olha aqui nos meus olhos para a honra e glória de Deus. A salvação, ela é exclusivamente pela graça, mas nós temos que manter a nossa salvação, um grande conflito. Todos os dias é um grande conflito. Enquanto há fôlego de vida aqui e enquanto Cristo
não sair do santuário e dizer está pronto, está consumado, tudo está acabado. É um grande conflito. E detalhe, o que falou lá? Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E detalhe, o justo continua na prática da justiça e o santo continue ainda o quê? A santificar-se ou não. Por quê? Porque a porta da graça vai se fechar, mas Cristo já não vai voltar imediatamente. E temos que continuar, é uma jornada até ele voltar. Dá para você ver como o negócio é sério. Vamos aqui para a honra e glória de Deus. Porque muitos falam também, porque isso aí era para... a lei foi para Abraão, foi não sei para quem, isso, aquilo, outro, foi para Israel lá no deserto. Não, 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 não. Quem foi que foi? Quem foi que achou graças diante do Eterno primeiro? Nosso pai Noé, sim ou não? Depois nosso pai Abraão, sim ou não? E outra, quem foi que guardou primeiro a lei do Eterno? Adão e Eva. E quem foi que quebrou a lei do Eterno primeiro? Eva. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? Vamos aqui para quem foi o primeiro desobediente que quebrou a lei do Eterno? Eva. E depois, quem foi que cometeu o homicídio? Caim. E por aí vai. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós. Nós vamos chegar lá, Vamos lá, ó. O que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quando você aceita, você nem sabia disso, né? Não sabia não. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você não é mais estrangeiro nem forasteiro, você já é Israel, você já é do povo de Israel, você já é israelense, você já é filho de Abraão e da família de Deus. Dá para vocês verem como é que a coisa funciona? Vamos aqui para a honra e glória de Deus? Continuando. Aqui, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Dá para vocês ver? E aí sai distorcendo as coisas por aí tudo, né? Sai distorcendo, né? As coisas por aí tudo. O que a palavra de Deus fala para nós, ó? Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz a vós que estavam perto, a fim de que ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Bota um bocado de porcaria. Não sois nem forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E quem é da família do nosso pai, quem foi o primeiro? Abraão. E após nós aceitarmos a ele como o nosso Salvador, nosso Cristo, nós somos filhos de quem? De Abraão. Por quê? O que a palavra de Deus fala aqui, ó? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aí eu te pergunto, você não vai guardar a lei do Eterno, não? Ah, não vai, não? Ou vai? Como é que fica isso? Você nem sabia, né? Você nem sabia que após você aceitar Cristo como teu Salvador, você já é filho de Abraão. Você já é judeu espiritual. E da família de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? Lembra que lá no deserto lá, lembra? E nem o forasteiro das tuas portas para dentro não farás nada no dia de sábado. Lembra? Já era simbolizando o quê? Nós, os gentios aqui, ó, nós gentios aqui. Porque após nós aceitarmos a Cristo, nós também precisamos, com amor e carinho, não por obrigação, manter a nossa salvação. E como é que nós mantemos a nossa salvação? Guardando os mandamentos do Eterno para não viver na prática do pecado. Easy, light, bright. Fácil, claro e prático. Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Se você assistiu o nosso vídeo anterior aí, você vai pegar isso aqui, ó, conjugado, certinho, para a honra e glória de Deus. Assiste o nosso vídeo anterior.
Vamos aqui ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9, que nós lemos aqui agora. Que no verso 9 fala assim, ó. De modo que hoje da fé são abençoados com o crente Abraão. Vamos aqui agora pular aqui para o verso 15 ao 18, para ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Convido você para assistir nosso vídeo anterior aí também, ó. Top de linha, para a honra e glória de Deus, amém? A palavra de Deus fala assim, ó. Olha o que nosso irmão Paulo falou, ó. Irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Stop here right now, please. Uma aliança. Por que fala Arca da Aliança? Por quê? Por que fala Arca da Aliança? Porque lá dentro tem o quê? As 2 tábuas do testemunho. Os 10 mandamentos do Eterno. E ela foi o quê? Segundo o modelo o quê? Celeste. Porque lá em cima, o que é que está entronizado acima dos querubins? Isaías capítulo 37, verso 16. O que a palavra de Deus fala para nós? Pega isso aqui, para a glória de Deus, ó. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias e disse... Listen to me, please. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. E orou Ezequias ao Senhor e disse. Dá para você ver como é que a banda funciona? Ah, é? E o que mais gasta por aí? Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Aí sabe o que acontece com isso? Vamos finalizar aqui para nós darmos um upgrade nisso aí, para a honra e glória de Deus. Sabe por que eu mesclo assim? Que eu faço assim, ó? Sabe para quê? Para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E para você que caiu aqui agora de paraquedas, já veio falar em coisas que você nem ouvia. Por isso que aqui eu faço assim, ó, eu mesclo e por aí vai. Sabe para quê? Para isso mesmo. Não é bagunça, não. É isso mesmo, mesclando. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz. Porque o inimigo, ele é sagaz. E quando se fala só da lei do eterno, você tem que mesclar. Sabe por causa de quê? Porque numa dessas, como você caiu aqui agora e o Espírito Santo te visitou, e listen to me, please. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, como você chegou aqui agora, caindo aqui, ó. Nesse vídeo. Não foi por acaso. Não foi por acaso que você caiu aqui. Dá para você entender? Porque que eu mesclo aqui? E vai por aí, vai. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando aqui para nós. Aqui, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Agora, olha isso aqui, ó. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei. E digo-vos, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei. Olha aqui, vamos lá para a glória de Deus. Que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Você não sabia disso, sabia? Nananina não. Nananina não. E aí, como é que fica isso aqui? Mr. Pastors, como é que fica isso aqui? E aí, como é que fica, Mr. Pastors? Vamos aqui para a palavra de Deus, vamos? Vamos continuando para a glória de Deus? A palavra de Deus fala assim, ó. Ó. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus
a concedeu gratuitamente a Abraão. Lembra? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas o quê, e as minhas leis. Foi para Israel lá no deserto? Ah, não foi não, né? Não foi não? Desperta tu que dormes, que a partir de hoje o inimigo não te seduza mais e que a partir de hoje você toma a tua decisão de sair de dentro desses movimentos satânicos que odeia a lei do eterno, que odeiam os princípios do eterno. Ficou mais claro que é o sol de rachar no verão no deserto do Saara até aqui, ao pingo do meio-dia? Ficou, não ficou? Ficou. Vamos aqui. Vamos, Romanos. Vamos aqui, Romanos. Vamos ver o que é que o nosso irmão fala aqui em Romanos, nosso irmão Paulo. Vê lá de Tito, capítulo 3, verso 8 ao 11. Vê o que que a palavra de Deus fala para nós? É por isso que nós falamos. É por isso que nós falamos. Examinem as escrituras. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus. Aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8. Olha nos meus olhos aqui, porque eu já tenho visto por aí afora, né, Mr. Pastors? Vocês dizendo, epa, está pedindo Agnaldo Pris, calma, porque Apocalipse capítulo 14, verso 12 fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Epa, porque aqui tem a fé em Jesus, calma aí. E a fé em Jesus não anula a lei, não? Eu já vi isso aqui. Porque somos salvos pela graça. Se nós não observar a lei, vive no pecado. E se vive no pecado, tem direito à salvação? À graça? De jeito nenhum. Então, dá para vocês ver como é que funcionam as coisas? Aí sabe o que que acontece? Será mesmo? E não sabe, né? E não sabe nem para onde que a banda toca. E não sabe, né? Nem para onde a banda toca e por aí vai. O que que a palavra falou aqui? Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ah, mas a fé de Jesus é como se a fé de Jesus anula. E vem cá, não, epa, mal, não, mas ainda insiste. Não, porque tem aqui, ó, a fé em Jesus aqui, ó, isso aqui não vale de nada não. Ei, vem cá. Olha só, o que que o nosso irmão falou, ó. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E olha só como é que vai linkar uma coisa com a outra, né? Porque não sabe, né? Não sabe nem o que é testemunho de Jesus, não sabe nem o que é por aí, né? Por quê, né? Porque com essa teologia satânica por aí afora, senão tudo aquilo que distorce, olha nos meus olhos, por favor, Mr. Pastors, tudo que distorce a palavra do Eterno é satânico. Teologia de Satanás, essa teologia de vocês, dá para vocês ver o tamanho do problema? Lembrando que teve um que foi precipitado lá de cima. E lembrando, se ele, sabe por quê? Que Tiago capítulo, não está bem escrito na Bíblia não, sabe? Mas o que resume a palavra de Deus é, Tiago capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Se a tranqueira tiver transgredido só um mandamento lá em cima, só um, porque ele é o quê? O que que o nosso Senhor e Salvador falou? Porque, ó, João capítulo 8, verso 44, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, olha nos meus olhos aqui, para você. Vamos entrar aqui na vida espiritual aqui? Vocês acham que é agradável? Vocês acham que vai ser agradável o nosso Pai queimar os anjos lindo e maravilhoso que ele fez e que a tranqueira seduziu eles lá em cima? Vocês acham que é com amor e carinho que o nosso Eterno vai destruir os anjos lindos, belos e maravilhosos? Foram enganados. E pecaram lá em cima.
Vocês estão levando as coisas na brincadeira. Não é terror, não. Sabe o que é? O evangelho eterno, ele é reto e é direto. Sem mimimi. Os nossos irmãos andavam adulando? Andava, não andava não, né? O nosso Cristo, quando estava aqui a graça, ele adulava, não. O que ele falou para os nossos irmãos discípulos? Quando ele falou que ele era o pão da vida, o que os nossos irmãos falou para ele? Duro é esse discurso. O que ele falou? Acaso isso vos escandaliza? Se vós quiserdes retirar, retirai-vos também. Ele adulou alguém? Adulou não, né? É a tua salvação. É a tua salvação. Nós somos tidos como uma seita maligna e perigosíssima por aí. Mas nós estamos dentro da palavra. Atos capítulo 24, verso 5, verso 14, e Atos capítulo 28, verso 22. Temos achado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo o principal agitador da seita dos nazarenos. Quem é o nazareno? Cristo. E quando o nosso irmão foi abrir a boca dele no tribunal, o que ele falou? Ó, verso 14. Confesso-te que segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Atos capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Porque, na verdade, a corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Qual é a seita que é impugnada por aí? Qual é?